Entre Neymar e Jorge Jesus, eu quero o Neymar na seleção, não quero o Jorge Jesus. Porque da parte do Jorge Jesus, ok, deixou muito claro, não tem problema com o Neymar, mas precisa falar pro Neymar que o Neymar não quer ver o Jorge Jesus. Pelas declarações infelizes. Ótimo. Temos o Ultra Benfica, um torcedor Ultra do Benfica. Falando Encarnado. o seguinte, Mauro, você é muito progressivo. Sim. Excepto com técnico estrangeiro na seleção brasileira. Sua declaração fez manchete no jornal Record de Portugal. Eu dei uma entrevista. Ele falou, sempre admirei sua inteligência e seu romantismo, mas você esteve mal. Eu só não vi a manchete. Eu sei que eu dei entrevista, tá? Eu quero deixar muito claro. Fez o L, a manchete Ou não fez o JJ. Não, para deixar claro, ao contrário, né? E assim, desculpa o encarnado, o Ultra, né? Ultra. Eu realmente não vi a matéria, mas eu não sou um colaborador do Record, mas eu dou muita entrevista para eles lá. Como ontem eu dei, por exemplo, eu estava na Argentina, né? Eu estava em Buenos Aires. Sim. Eu dei entrevista pela manhã antes de vir para São Paulo ontem, depois do 7-1, que foi só 4-1, podia ser pior lá em Buenos Aires, para 2 rádios argentinas. E ontem à noite eu estava dando uma entrevista longa ali para a Rádio Cope da Espanha sobre o momento. O que eu quero reiterar sobre o Jorge Jesus. Primeiro, ele dirigiu o maior time que eu vi no Brasil e na América do Sul no século, que é o Flamengo de 19. No século? No século. Não vi nenhum futebol tão bonito, tão bacana e tão lindo de ver como o do Flamengo. Ponto. O 20 é compreensível pela pandemia ele ter saído e pelo pacote que é o Jorge Jesus. Tá? Claro. Que deve estar sobrevoando agora de novo a CBF, como ele sobrevoou a Gávea, enfim. O que eu falei do Jorge Jesus, para deixar muito claro, assim, xenofobia zero, até porque se eu fosse xenofóbico eu não existiria. Eu sou metade italiano, metade alemão, para deixar muito claro. O que eu falei e reiterei ontem à noite no Arena SBT é o seguinte, entre Neymar e Jorge Jesus, eu quero o Neymar na seleção, não quero o Jorge Jesus. Porque da parte do Jorge Jesus, ok, deixou muito claro, não tem problema com o Neymar, mas precisa falar pro Neymar que o Neymar não quer ver o Jorge Jesus. Pelas declarações infelizes. O Jorge Jesus, e o torcedor do Benfica sabe muito bem, ele é um cara que fala um Jorge Jesuês muito complicado. Às vezes nem ele entende o que ele está falando. Ele tem problemas seríssimos de comunicação e de vestiário. Sim. E aí, informação. A saída dele do Benfica, de pessoas com quem eu conversei do Benfica e próximas ao Benfica, falaram, cara, foi uma das piores coisas que a gente fez na vida foi trazer de volta o Jorge Jesus. Deu uma merda de vestiário e tal. Ele está fazendo um ótimo trabalho na Arábia Saudita. Ele é um excelente treinador. Mas para a seleção brasileira não me parece legal. E eu já falei, até de paixão, na minha casa tem um capacho para você pisar, não, mas entenda. É a mensagem. Tem um quadro e tem esse capacho, assim. Nesta casa não se fala mal de São Marcos, de Filipão e de Abel. Eu até discuto, eu fiz a biografia do Abel, do São Marcos. Sim. O Filipão me deu muito bem, já me dei melhor, mas a gente tem umas tretas, e com o Abel tem uma relação muito legal. Briga, discute, manda recado e tal, mas até as mulheres, num evento do Hendrick que eu apresentei, a despedida dele antes de ele ir pro Real Madrid, até foi divertido, eu apresentei a minha mulher pro Abel, que é muito fã e tal. É uma outra história que a gente conta. Mas enfim, então assim, o Abel acho um baita treinador, ao contrário, gente, eu sou totalmente contra a xenofobia. A única coisa que inclusive eu defendo o Ancelotti na seleção, e de novo, respeitando demais um cara que eu adoro e respeito, mas que o trabalho não tá legal, e ele sabe que não tá com o Dorival. Claro. Então assim, eu preferiria mesmo hoje, já que o Ancelotti ainda é uma incógnita, o Felipe Luiz, com todo respeito ao torcedor do Flamengo, deixa ele lá. Aí o pessoal até eu falava brincando e falando sério, o Abel, eu falei, não, deixa o Abel no Palmeiras. Então... E é natural que o torcedor assim pense. Você já perdeu treinadores para a seleção, eu já perdi, desde Oswaldo Brandão lá em 75, quando ele deixa a segunda academia do Palmeiras para assumir a seleção brasileira. O Tele Santana, em 79, ele vai para o Flamengo e o Palmeiras é 16º colocado no Paulista, vai para a Taça de Prata, não foi rebaixado, mas não se classificou para o que era a primeira divisão brasileira em 81, no Brasileiro, enfim. Então assim, mas eu acho que o Felipe já, se não está pronto, está muito próximo de estar pronto. Então não tem nada da minha parte, não tem nada de xenofobia, muito contrário. O Felipe Luiz não está pronto para a seleção, ainda faltam 20 anos de experiência. Eu falo isso, 30 anos de contrato para Abel. Eu falei isso ontem. E Baba, é isso. E de novo, que é uma coisa muito legal. Pô, é a seleção do seu país? Não, antes da seleção é nosso time. Flamengo e Brasil, você torce por quem? Porra, Flamengo... Tá, Flamengo bimundial ou Brasil hexa? Tem que escolher um. Porra, precisa escolher Flamengo. Me pergunta. Porra. Você, Palmeiras... campeão mundial ou outra polêmica, seleção hexa? Precisa nem responder. Palmeiras campeão paulista, Brasil hexa.
Palmeiras, hoje, exatamente. Tetra, algo que nenhum grande paulista conquistou. Ou Hexa. Tetra. Tetra? Sim. Claro, para o negócio, para nós. Mas, de novo, eu sou palmeirense, torço pelo Brasil. Aliás, em seleção, claro, Brasil e Itália, torço pelo Brasil. Brasil e Alemanha, torço pelo Brasil. Mas, cara, eu tenho Zione, que é meu nome de mãe, lado italiano. Minha avó se chama Itália Roma, pra você ter uma ideia. Itália Roma? É o nome dela. Sua avó é o nome Itália da minha. Caraca! E o meu pai é lado alemão, Betting. Cara, eu torço muito. Betting não é italiano, eu achei que estava Não, exato. Não, Betting é alemão, embora anglo-saxão é muito mais inglês, né? É verdade, exatamente. Então, assim, e o lado do meu pai é mais palmeirense que o lado o palestrino pela época do que o lado italiano da família. Então não tinha como não ser palmeirense aqui. Sim. E assim, eu torço pelo Brasil, o Brasil cai fora de uma Copa, eu torço pela ordem, pela Itália, pela Alemanha, e aí por quem tem jogado no futebol mais bonito. Eu sou assim. Na Itália eu sou palestra, em todos os outros lugares eu sou Palmeiras. Na Inglaterra eu sou Palmeiras. É italiano pra caramba lá na Argentina. Muito. Eu sou argentinófilo. Eu aprendi a ser, no começo da rivalidade, o primeiro, até eu gravei um conteúdo lá pro Estadão sobre isso. O primeiro jogo que eu lembro, Brasil e Argentina, na verdade o primeiro foi da Copa de 74, o Brasil ganha de 2-1 lá na Alemanha. Mas o primeiro jogo na Argentina que eu lembro do Brasil é um jogo que o Zico faz um golaço. Ele já havia feito contra o Uruguai em 76 e volta o gol de falta. Zico, monstro. E cara, era o comecinho da rivalidade. 2 anos depois a Argentina vai ser campeã do mundo e tal. Depois, em 79, tem uma pancadaria para variar, um 2-2 na Copa América. O Sócrates e o Zico são os melhores em campo lá em Núñez também. Então, a gente não gostava da Argentina, ok. Mas assim, depois com o tempo, conhecendo mais literatura, eu sempre gostei muito de Mafalda. Tango não gosto tanto, mas conhecendo, viajando a trabalho, a passeio, como agora para Buenos Aires, pelo Estadão. Eu sou muito apaixonado adoro o cinema argentino, adoro a propaganda argentina, gosto muito da Argentina. Mas assim, e sou alucinado pelo Messi e pelo Maradona. Para mim é Pelé de outro planeta. Neste planeta, o Pelé desse planeta, para mim é o Messi. Para mim o Messi jogou mais futebol do que o Maradona. O Maradona joga mais bola que o Zico também. O Zico acha isso. O Zico... Concordo que o Messi jogou mais que ele. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Não, o Messi é demais, velho. O Messi é um absurdo. Aliás, o jogador... Quem que é o jogador mais parecido com o Zico? O Messi. O jeitão. Messi? É mesmo? Eu acho. Claro, um destro, outro canhoto, mas o jeito a maneira como se porta, a objetividade, o gol, o talento. O Zico não fazia firula, o Messi não faz firula. Nada contra, mas eu sou mais objetivo. Por isso que eu gosto mais do Messi do que o Maradona. Nem o lado fora de campo, nem o lado pessoa ou o lado, digamos, controverso. De novo, se você jogar esta câmera pro Messi, ele domina no peito, dribla todo mundo, vai até o segundo andar, volta, atravessa a Augusta e faz o gol. O Maradona, você joga este estúdio inteiro nele, ele vê lá, e é maravilhoso, é lindo, é lúdico, mas de repente ele passa pro Messi fazer o gol. O Messi é mais objetivo. O Messi joga mais futebol do que o Maradona, mas o Maradona joga mais bola do que o Messi, no sentido de que a criatividade é absurda. Bem mal comparando no nível mais abaixo, mas não tão abaixo, o Ronaldinho Gaúcho joga mais bola do que o Neymar. Só que o Neymar, pra mim, joga mais futebol que o Ronaldinho, porque ele é mais objetivo, ele quer mais jogo. O Ronaldinho, lamentavelmente, na Copa de 2006, ou a partir de lá, não estava mais afim. Mas o Neymar não quer. O Neymar não quer, entre outras coisas. Não é que não quer. O Neymar se machuca. Você pode até apurar a responsabilidade dele na recuperação. Mas dificilmente o Neymar, quando joga mal, ele esquece o jogo. Lamentavelmente, o Ronaldinho Gaúcho, às vezes, como foi na Copa lá na Alemanha, larga. O Neymar, não. O Neymar tenta 1, 2, 3, erra 19, mas ele tenta. O Ronaldinho não tá legal? Não tá legal. E eu sou fã dos dois, tá? Eu gosto dos dois também. Gosto do Messi. Eu não tenho problema nenhum de gostar pra caramba do Messi, porque pra mim o Messi é mais espanhol que a Argentina. E outra coisa, só rapidinho. Eu sou um messiânico convertido ao cristianismo Ronaldo. O Cristiano é tão absurdo, velho, que ele consegue superar alguém insuperável como o Messi. E, de novo, véio, não tem problema. Eu, por exemplo, falei aqui do Flamengo de 19. O maior time que eu vi jogar no Brasil foi o Flamengo de 81 e 82, que eu escrevi o livro junto com o André Rocha. Lançamos em 2011 pela Maquinária Editora. Aquele time, e é verdade, acabei de gravar um negócio com o Zico semana passada, era um time que eu não torço pelo Flamengo, mas me fazia torcer por aquele time. Vestisse a camisa do Flamengo, do Ibis ou do Cramulhão Futebol Clube. Eu
torço por times, não pela maneira como eles jogam, mais do que por clubes. Eu posso, por exemplo, num clássico Barcelona e Real Madrid, embora eu tenha mais afinidade até, digamos, ideológica com o Barça do que com o Madrid, eu posso torcer para os dois times. Sim. Quando se enfrentavam Messi e Cristiano, eu queria ver o 9-9, ou 10-9 para o Barça, mas o show do Cristiano, um show do Messi, e não tem problema. Sorte nossa ter visto. Sorte né? E de novo a questão da saudade e saudosismo, Baba. O Cristiano joga em qualquer momento da história do futebol. O Cristiano foi o maior atleta que já jogou futebol. Atleta. Né? O Pelé é de outro planeta. O Messi, para mim, é o maior jogador. E eles podem jogar em qualquer momento. E eu quero voltar de novo a falar do Neymar. Eu perguntei fora do ar e no ar. Fora do ar para todos. No ar para alguns. E até porque, às vezes, não necessariamente a resposta é a mesma. Claro. Não é para deixar claro. Claro. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. A linha ofensiva do maior time da história do Brasil, o Santos, dos anos 60. E perguntei para Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Neymar jogaria com vocês? Todos falaram sim. Um deles, o saudoso Dorval, ponta-direita do Santos, falou, jogaria no meu lugar. O Tostão mesmo, maravilhoso, inclusive como cronista, ele já falou isso do Romário, do Ronaldo e do Neymar também, meu. Eu falei, naquele time que é o maior de todos, que é o Brasil de 70, o Neymar podia jogar, claro, não é exatamente a função, mas talento, bola ele tem. Então assim, Mas dá pra você... É que da maneira... O baixinho é brabo, né? Da maneira como foi conduzida, eu também responderia como o Rivaldo quiser... Quem jogou mais na Copa de 2002? Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo? Rivaldo? O Rivaldo foi um dos 3 melhores da Copa de 98 e um dos 3 melhores da Copa de 2002. Se a gente puxar desde a Copa de 30, eu era um garoto ainda na escola, na Copa de 1930, praticamente não há jogadores na história do futebol mundial em Copas que estejam 2 Copas seguidas entre os 3 melhores. O Garrincha entra na Copa de 58 contra a União Soviética, joga pra caralho, mas provavelmente não está entre os 3 melhores de 58. 62 ele é disparado melhor. O Pelé, em 62, joga um jogo e meio. Né? Então, se você ser 2 vezes entre os 3 melhores, e uma você é vice, outra você é campeão, é o Rivaldo. E nós da imprensa enchemos o saco do Rivaldo, dizendo que ele só jogava no Barcelona. Eu lembro disso. Pô, puta absurdo, cara. Entre 90 e 2002, onde ele estava? Onde estavam os meus coleguinhas? Não é possível. E às vezes, infelizmente, a gente leva a situações como a gente viu em 15 de novembro de 2000, estreia do Leão na seleção brasileira, nas eliminatórias, Brasil e Colômbia 1-0, gol aos 47 do segundo tempo do Roque Júnior. Naquele dia no Morumbi, eu estava comentando pela PSN, o final do canal, norte-americano, que tinha, claro, base aqui no Brasil também, 1-0 no Morumbi, mas aos 35, 36 do segundo tempo, o time não estava jogando bem, já vinha desgaste com o Luxemburgo, depois com um jogo do Candinho, e depois virei o Filipão para o Brasil ser penta em 2002. Naquele jogo no Morumbi, teve um momento que o Diário Lance, onde eu iria trabalhar depois, deu bandeirinhas para a torcida jogou tudo, tacou no gramado. E antes disso, a torcida não é que vaiava o Rivaldo. Falava, ei, Rivaldo, vai para aquele lugar. Isso, velho, tô falando 15 de novembro de 2000. 11 meses antes, ele tinha sido eleito merecidamente em 99 o melhor jogador do mundo pelo Barcelona. E com detalhe, o que era a carreira do Rivaldo até 2000? O Rivaldo havia jogado em 92 no Sub-20 do Santa Cruz, vai para o Mojimirim, no comecinho de 92, em agosto de 94 vai para o Corinthians, de 93 ele vai para o Corinthians, em agosto de 94 ele vai para o Palmeiras, em julho de 96 ele vai para o La Coruña, e em julho de 97 ele vai para o Barcelona. Ou seja, onde ele havia jogado no Brasil? No Santa Cruz, muito pouco, no Sub-20, Mojimirim, Corinthians e Palmeiras. Quer dizer, e o jogo era no Morumbi, esmagadora torcida paulista. O povo de São Paulo xingando o Rivaldo. Quer dizer, o cara que tinha jogado lá. Não é questão do barrismo, podia ser o barrismo inverso, que era um absurdo. Se falava em São Paulo que o Zico era o craque do Maracanã. Como se fosse pouco já ser o craque do Maracanã. E é o Zico, né? Um Zico de pessoa, um Zico de craque. Então, assim, a birra barrista, nesse caso, era um negócio inacreditável. Como é que podia vaiar e xingar o Rivaldo? E se xingava aqui. Não fazia o menor sentido. Eu lembro. Menor sentido. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma
programa de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?